Muito bem, no nosso momento empresarial desta semana, Giovanni D'Agostino. Obrigado, Giovanni, pela tua presença. Ah, bonito de azul, assim. Azul fica muito bem, Batil. Uma cor muito legal. Azul é a cor bonita, é a cor do céu, né? Cor do céu, né? Cor do céu. E que mais que o azul te inspira, assim? Não, mais nada, só o céu mesmo. Só o céu. E o mar. E o mar. Aliás, tu estavas e foste a Santa Catarina, né? Como é que está lá o mar? Como é que teve esses dias aí? Porque a metade dos gaúchos praticamente foi para Santa Catarina. Pelo menos o pessoal aqui reclamou muito que é Freeway. Ficaram 5, 6 horas até na Freeway. Sim. Tiveste lá onde, em Santa Catarina? Eu estive na praia de Garopaba. Garopaba. Teve um fluxo intenso mesmo de trânsito de veículo, né? Nós voltamos mais cedo, mas igual depois... Todo mundo tem essa ideia, né? Volta mais cedo, volta na segunda e tal. Aí teve um problema na Freeway, que abriu uma cratera na Freeway, aí demorou muito tempo mesmo ali. Acho que onde teve um engarrafamento maior foi na Freeway por causa desse incidente ali. Muito bem, mas vamos falar um pouquinho sobre, naturalmente, esse momento empresarial diz respeito às coisas que têm uma certa diretamente implicação funcionários, lucros, perdas, essas questões todas. E tem uma questão que é a participação dos empregados nos lucros ou nos resultados das empresas. Tem alguma coisa que está de novidade nessa área? Silvio Lopes, na verdade, não chega a ser novidade, né? Tem o Instituto da Participação em Lucros e Resultados dos Empregados das Empresas, também denominada como PLR, está prevista na Lei 10.101 do ano de 2000. Né? Então, nós temos aí 24 anos, né, de vigência dessa lei, dos PLRs, e esse instituto pode ser atrativo para as empresas, né? Não são raros os casos que as empresas querem dar ali alguma bonificação por atingimento de metas, né, dos empregados. E se não for utilizado corretamente esse instituto, a empresa acaba tendo que pagar a contribuição previdenciária. Sobre essas bonificações vai incidir o FGTS, né, os encargos trabalhistas todos. Né? Então, se a empresa se organizar no sentido de instituir um programa de participação nos lucros e resultados, então, nesse caso, esses rendimentos pagos para os empregados ficam livres, né, de todas as incidências trabalhistas, né, o PLR. Basicamente, como é que funciona esse PLR? Né? É preciso, então, que se estabeleça um regimento, uma regra objetiva de como é que funciona esse programa do PLR, as metas, os objetivos a serem alcançados, a base de cálculo, índice de produtividade, né? E aí precisa ser feita uma comissão paritária, né? Uma comissão integrada por pessoas que são... patrões? Os patrões, exatamente, os empregados e um membro do sindicato. Um membro do sindicato, dos empregados. Né? Esse regimento, então, tem que ser arquivado no sindicato. Pode-se pagar 2 vezes no ano o PLR, né, para os empregados. Né? Então, como eu havia dito antes, não incide verbas trabalhistas, né? Não incide o FGTS, férias, 13º, né? A Previdência Social não vai incidir sobre o pagamento dos lucros ou resultado para os empregados, não é? Essa despesa da empresa é dedutível para os fins do imposto de renda, né? Isso está previsto na lei, e vai incidir em separado dos demais rendimentos o imposto de renda na fonte dos empregados, né? Só porque é uma tabela específica que até R$6.000 pago no ano para o empregado é isento do imposto de renda, não é? E a empresa pode pagar 2 vezes por ano, né, a título de PLR, esses valores para os empregados. Então, empresário, né, telespectador, que tiver curiosidade, quiser nos procurar, eu acho que esse é um instituto importante, né, para que daqui a pouco, aí, agora estamos, por exemplo, chegando no final do ano, né, não é incomum que as empresas deem algum tipo de bonificação para os empregados e a utilização desse instituto pode ser aí de grande valia para as empresas. Giovanni, falaste aí na chegada do final do ano. Sempre quando a gente está chegando próximo, novembro, dezembro e tal, né? Nós temos aquelas questões de fazer um balanço do ano e tal. Cada segmento faz o seu balanço do ano e, naturalmente, uma projeção para o ano que vem, caso 2025. Como é que foi esse ano de vocês, para o escritório de vocês lá da Agostini, do ponto de vista de atendimento aos clientes e tal, de conquista de novos clientes? Porque nós sabemos, né? Eu sou economista e tal, mas então eu sempre dou muito valor à questão da contabilidade. Não há como nós, economistas, tratarmos as grandes questões macro
se a empresa ela não tiver saudabilidade, ou seja, a saúde financeira da empresa, ela começa com uma boa contabilidade. Como é que está a situação das empresas do Rio Grande do Sul? Olha, Silvio Lopes, infelizmente os contadores ficam muito tempo trabalhando para o governo, né? O governo está instituindo cada vez maior número de obrigações e a contabilidade, né, a ciência contábil, ela é muito importante, ela é realmente um instrumento, né, o contador, através dos seus conhecimentos, ajuda o gestor a gerir o negócio, né? Dá instrumentos para ele também, né? Instrumentos para ele, não é? Então, através das demonstrações contábeis, né, ali o profissional vai dar o diagnóstico adequado para o empresário acerca de como fazer com que o negócio dê uma melhor rentabilidade, né, para ele, né, a saúde das empresas, né? Agora, esse ano que está passando foi um ano muito difícil, né? Nós tivemos as enchentes, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Tivemos essas enchentes aí que as empresas arcaram com muitos prejuízos, né? Muita dificuldade para obter financiamento público, essa que é a grande verdade. Uma coisa é a propaganda, né? Outra coisa é a vida real, né? Então, esperamos aí que 2026 tenha mais fluidez a economia, esperamos que sim, né? Tá, me diz uma coisa, tu tem uma percepção de que estão surgindo novas e maiores empresas que, na verdade, nós sabemos que muitos empregados hoje, eu conheço vários amigos meus que trabalhavam como empregados e hoje eles são empreendedores, né? Eu acho que existe uma certa consciência das pessoas, de modo geral, sobretudo aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento e que sabem que muitas vezes o valor que ele tem como empregado não é como ele terá como investidor, como, digamos, empreendedor. E hoje estão crescendo muito os empreendimentos individuais. Tem essa percepção? Tenho sim. Só temos que tomar alguns cuidados, né? O que acontece, e não são poucos os casos... que não dão certo. Muitas vezes por essas questões que tu vai colocar. Não, o não dar certo é inerente ao risco do negócio, né? O risco do empreendedorismo. Todo negócio tem risco, tá Todo certo. negócio tem risco, né? Mas não são raros os casos em que a abertura de uma empresa, na verdade, é uma forma para disfarçar um vínculo trabalhista, né? Então, a pessoa abre uma empresa e passa a faturar para o seu empregador... Do PJ dele. É a tal da pejotização, não é? Então, aí pode, de fato, nos trazer alguma falha, né, na interpretação dessa estatística, né? Tipo, nós tivemos tantas mil empresas abertas no Rio Grande do Sul, né? Mas é importante fazer esse filtro, é importante fazer, porque o empreendedorismo pressupõe risco do negócio, né? Eu acho que o item maior, assim, em termos de característica do empreendedorismo, é risco. No momento que tu abre uma empresa e tu não tem risco, porque na grande das verdades tu é empregado de alguém, tu só utiliza o CNPJ para poder faturar para o empregador, então na grande das verdades tu não é um empreendedor, né? Tu está abrindo o CNPJ. Tu fizeste uma mudança da relação entre o teu patrão, na verdade. Uma relação diferente, mas continua dependente do patrão. Exatamente. E pode acontecer, inclusive, desse trabalhador, né, em comprovando que teve ali os elementos trabalhistas, e não obstante dele ter feito um contrato civil com um contratante dele, enfim, ainda assim pode obter o vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho, não é? Então é importante que o empregado, não, o empreendedor, né, nessa relação fature para outras empresas, né, que ele não tenha aquela subordinação, né, não tem que cumprir horário, efetivamente, com o cumprimento de horário, assim, a habitualidade, né, a dependência econômica, são os itens relacionados ao vínculo do trabalho. Isso não pode existir. Se existir esse vínculo do trabalho, mesmo atuando como PJ, nada impede daqui a pouco a empresa sofrer uma demanda trabalhista e perder a demanda trabalhista. Quais seriam as sugestões que tu daria, pelo profissional que tu és, né, Giovanni, pela experiência que tens, pelo conhecimento que tu adquiriste ao longo desse tempo todo, que tu daria para a pessoa que de repente saiu da faculdade, agora, pô, eu não quero ser empregado, eu quero empreender e tal. Quais as primeiras providências, o que ele deve ter de visão para poder se dar bem no negócio? A primeira visão primeiro a pessoa tem que ter a característica, se ele quer abrir um negócio, tem que ter a característica de ser um empreendedor, né? De assumir risco, né?
enfim, de ter a criatividade, né? De ter uma proatividade para que as coisas aconteçam. Saber né? que ele vai trabalhar muito mais também, né? Na verdade é isso, o cara que se tem uma ideia errada aqui, de dizer que só o trabalhador é trabalhador. Ora, o empreendedor é o cara que mais tem risco, assume riscos, e também ele é um trabalhador. Eu, desde que comecei a ter uma empresa, Giovanni, eu trabalho muito mais do que quando eu era empregado. Né? Porque tu tem que ter o cuidado, tem que ter tu trabalha muito mais do ponto de vista da remodelagem, do avanço, de ver perspectiva de mercado. Tu sempre tem que estar atinado com a evolução do mercado, exatamente, não só para manter, como para evoluir na tua empresa. E isso custa horas de trabalho também. E não é um demérito a pessoa não ter o dom de ser empreendedor. Não é um demérito. Cada pessoa tem os seus dons, características, as suas características. verdade, né? Então, o empreendedor que tem esse dom, né? É claro, tem que andar de acordo com o tamanho das pernas, né? Não pode querer... É muito difícil que se tenha uma rentabilidade rápida no negócio, não é? Ser organizado, tem que ter muita organização, muita disciplina financeira. Não é? E tocar o negócio, disposição, exatamente. Agora, para quem está saindo da faculdade, quer dizer assim, falar sobre a ciência contábil não é somente a escrituração de livros, né? A escrituração de livros é muito além disso, né? A escrituração dos livros é uma tarefa de possibilidade de execução do contador. O contador pode trabalhar com auditoria, o contador pode trabalhar com assessoria, o contador pode trabalhar com perícias patrimoniais. Consultoria também, né? Consultoria, porque, na verdade, o contador ele tem uma visão do mercado também, que é uma visão ampla e tal, e, sobretudo, da questão das empresas, como elas podem, os caminhos que elas podem ter para o crescimento, né? Que exige muito da questão da contabilidade. Eu tenho certeza disso, que, como economista, né? Uma empresa bem estruturada contabilmente, ela tem as bases para crescer. Ela tem as bases para conquistar novos mercados. E depois, na ciência contábil, se aprende a lidar com os fenômenos de manifestações de riquezas dos entes, das empresas. Né? Então, essa familiaridade, né, com esses conceitos pode fazer com que o contador, daqui a pouco, entre no concurso público para ser fiscal de tributos, dá um exemplo, né? O concurso público do Tribunal de Contas da União, dos Estados. Aliás, né? tem o Tribunal de Contas abriu aí um concurso aí exatamente para isso. Então, esses são os itens de conhecimento que caem muito nessas provas, né? E o sujeito que sai de um curso de ciências contábeis, a probabilidade de acertar, né, essas questões... Hoje tu te formaste aonde? Eu me formei na PUC. Tu formaste em administração também, né? Eu sou contador formado pela PUC e sou advogado formado pelo Unilassalle. Em Canoas, exatamente. A questão na verdade, assim, eu me formei em jornalismo e economia na Unicino, né? Então, lá na década de 70, comecei na década de 70, e, na verdade, ali na faculdade é que começa a florescer, a nascer o teu verdadeiro sentido do que tu vai fazer na vida, né? E tu despertaste para isso lá na faculdade. Na verdade, eu fiz o técnico em contabilidade. Em 91, entrei no Colégio Protásio Alves, de frente à RBS. Exatamente, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Contabilidade. Aí eu fiz de 91 até 94, técnico em contabilidade. Depois de 95 a 2000, eu fiz o curso de Ciências Contábeis. Depois de 2001 até 2008, 2007, 2008, eu fiz o curso de Direito. A família é de contadores, praticamente, né? O teu pai é contador. Meu pai é contador, né? Meu pai, inclusive, o escritório que ele fundou, que eu integro hoje o escritório, completou 50 anos. Foi um dos mais antigos, né? Um dos mais antigos, exatamente. Ele pegou a época da instituição da Lei das Sociedades Anônimas, enfim, né? Foi uma lei que realmente fez com que crescesse o ambiente, né, das auditorias no Brasil, né, a questão das sociedades anônimas. Isso fomentou muito a profissão, né, de ciências contábeis, né? Sim, nesse momento, eu acho que amadureceu o cenário contábil no Brasil a partir da edição da Lei 6.000... 6686, não é isso? Ou 6666. A lei das sociedades anônimas. Né? 8666.
8666. Não, essa é a lei das licitações, acho que até foi revogada recentemente. Vai, por aí. Tem seis na jogada. De 76 a lei. 76. A lei de 76, não é? Giovanni, chegamos ao final. Muito obrigado pela tua participação e até uma próxima oportunidade, um belo papo. Então tá, um forte abraço e umas saudações para os telespectadores. Olá, em 5 décadas de exercício da profissão, vejo que nada se compara ao momento atual na censura imposta ao jornalismo independente. Nos grandes veículos, se entende, a subserviência aos tiranos progressistas não surpreende. Eles estão dominados por esquerdistas em suas redações. E nas direções, executivos que vendem a própria mãe para engordar o faturamento público da empresa. Uma tristeza. E, claro, uma boa dose de desesperança no projeto que gerações passadas sonharam em fazer deste país uma nação próspera, rica, com democracia sólida e garantidora das nossas liberdades. Nada disso temos hoje. Marchamos célere para nos tornar uma continental prisão a céu aberto, de fazer inveja às mais tirânicas ditaduras que o mundo já produziu, da ex-União Soviética à atual Coreia do Norte e outras de menor simbolismo. No caso brasileiro, os tiranetes estão encastelados nas mais representativas instituições, que historicamente foram as garantidoras de nossa incipiente democracia. Como bem disse Humberto Eco, as democracias, como hoje se comprova no Brasil, caem pelas mãos dos civis, não pela ação das Forças Armadas. No nosso caso atual, pela atuação conjunta de todas as instituições, o que é mais grave e desanimador. Deus salve esta nação. Boa semana. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Bernardi, que é especialista nessa área do mercado imobiliário e tal. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui. Alguma novidade por aí que tu circula muito nesse mercado, né? Tivesse lá na COP20, né, também, né? Sim, tivemos lá, muito se discutiu sobre regularização fundiária, né? Regularização de áreas de invasão, de áreas não regulares, né? Há uma preocupação mundial em você levar o equipamento público, levar o serviço público para dentro dessas comunidades, né? O Rio é um exemplo disso, né? O Rio tem N favelas, tem a maior favela do mundo, que é a Rocinha, e há uma dificuldade muito grande de tu levar o equipamento público, de tu levar o saneamento, de tu levar a água, a luz, né? De forma regular para essas comunidades. Já é um problema entrar lá, né? Já é um problema entrar lá, né? A gente foi fazer um passeio e existem comunidades que o acesso, tu sai ali da linha vermelha, né? Linha amarela, para entrar, tem que ser autorizado, senão tu não entra na comunidade. Então, acaba sendo locais que estão alheios ao serviço público. É um Estado dentro do Estado. É um Estado dentro do Estado. E daí, tu sabes, daí o crime organizado comanda, o tráfico, etc. Então, há uma preocupação mundial, houve um painel específico, né, disso, né, uma preocupação mundial de tu levar o Estado para dentro dessas comunidades. É muito difícil, né? A conclusão que se chegou é que é difícil aqui, é difícil na Índia. O Estado mais forte é o Estado que está lá dentro, né? Que já se enraizou, claro, né? Porque a ausência Pela ausência, exatamente. A ausência do Estado deixa o Estado paralelo se enraizar ali. Bangalore, Índia, eu conheci pessoas de vários países e é engraçado, Silvio, porque o problema é rigorosamente o mesmo, né? Ou seja, a receita do desastre é a mesma em todos os países, né? Omissão do Estado. Omissão do Estado e a criação de um Estado paralelo, né, sempre ligado à questão da criminalidade, das drogas, do tráfico, enfim, e que toma conta disso. Ou seja, tu não levando o Estado, né, vai se criar uma outra organização lá dentro, né? E é engraçado que essas coisas funcionam, né? Então, teve um rapaz da Rocinha lá dizendo como é que era lá dentro, né? Então, tem clínica de saúde, tem dentista, tudo pago pelo traficante que está
Está comandando. Está comandando, Claro. né? E daí se cria essa... E com certeza eles são mais eficientes que o Estado de fora. Provavelmente sim, eu não fui lá para ver, né? Não me autorizaram a entrar lá. Mas sim, é uma coisa, é muito interessante tu entender que isso... E daí nós vamos ver aqui na Restinga, acontece muito isso, né? Não sei se tu viu, semana passada, semana retrasada, nós tivemos diversas mortes na Restinga, né? Por brigas de facção. Brigas de mercado, né? Brigas de mercado. E a ausência do Estado democrático de direito que tinha que estar lá fazendo isso. Mas muito interessante, foi muito interessante, Silvio, foi muito interessante. Bom, um assunto que também é importante diz respeito ao prazo. Existe um prazo, né, para a abertura de inventário. Tem muitas pessoas que não entendem isso, que nem sabem da existência desse prazo. Explica como é que funciona. Exatamente, Silvio. As pessoas desconhecem, né, que existe um prazo para a abertura do inventário. O que é a abertura do inventário? Quando alguém falece, deixa bens, os herdeiros dessa pessoa precisam iniciar o processo de transferência desse patrimônio que era do falecido para os herdeiros desse falecido, né? E muitas vezes as pessoas, até porque estão ali num momento de pesar e Claro. tal, né? E elas demoram a tomar essa atitude, né? O problema é que isto acaba produzindo um efeito econômico. E um efeito econômico muito, muito interessante. Por quê? Porque o prazo para abertura de inventário é 60 dias, né? Ultrapassado esse prazo de 60 dias, o fisco pode te penalizar com uma multa sobre o ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transferência, Causa, Mortes e Doação. Aquele imposto que a gente paga para o Estado quando a gente herda um patrimônio, né? E essa multa pode chegar a 20%, é uma multa muito pesada. Então, se a herança é relevante, né, para a gente ter uma ideia, uma herança de R$1 milhão, a multa é R$200 mil, né? Então, as pessoas têm que entender que elas precisam iniciar. E por que isso, Silvio? Porque o início de um processo de inventário é muito simples, né? Se não há briga, se não há litígio entre os herdeiros, você comunica o tabelionato e pede a abertura do inventário com a certidão de inventariante. Isso demora 5, 10, 15 dias no máximo. E você já sai com a certidão de inventariante. E o que essa certidão de inventariante te permite? Permite que esse herdeiro que vai fazer o inventário, vai conduzir o inventário, passa a administrar os bens do falecido, mesmo antes de concluir o inventário. Então, isso evita congelamento de bens, isso evita perda de patrimônio, isso evita com que se comece a deteriorar o patrimônio com invasão de bens imóveis, enfim, perda de rendimentos de aplicações, etc. Então... E até perda de valor no mercado, isso, né? Exatamente. Tu sabes, o imóvel abandonado, ou ele sofre risco de ser invadido, ou ele perde valor. Depreciado, né? Total. Só que o reflexo econômico é muito relevante. Então, saiba você que em 60 dias após o falecimento de alguém, se esta pessoa que faleceu deixou o patrimônio, você precisa abrir o inventário para evitar as penalidades legais de multa, juros de mora, sobre o ITCMD, que é o Imposto de Transferência desses bens, tá ok? E é muito simples, você procura um advogado, ele vai fazer a abertura desse inventário com a nomeação de um inventariante num tabelionato, se houver acordo entre os herdeiros, né? Ou perante o juízo, se houver alguma discussão, né? E logo depois sai a certidão de inventariante e você começa a administrar os bens para poder concluir o inventário. É muito simples, Silvio. E há muitos casos de pessoas que não observam esses prazos e têm problemas depois? São duas as situações que a gente verifica nesse tipo de processo, né? A demora em abrir porque tem algum litígio entre os herdeiros, né? Ou porque acham que não tem dinheiro para poder abrir o inventário, né? Muitas vezes as pessoas deixam o patrimônio, mas os herdeiros não têm liquidez, né? E daí é interessante porque esse inventariante pode até mesmo vender algum bem do inventário para poder pagar os tributos do próprio inventário, né? Existe uma ação de alvará em que você postula a liberação de um bem para pagar as custas do inventário. Então, as pessoas costumam demorar muito. É incomum as pessoas fazerem dentro de 60 dias. Por isso que eu estou dando essa dica aqui hoje, né? E há um outro problema, que é as pessoas abrirem o inventário e daí pararem. As pessoas abrem o inventário e não dão prosseguimento ao inventário. Quais são as penalizações? Deve ter penalização, né? São as piores possíveis, porque daí começa o patrimônio a deteriorar, né? Começa você não ter mais poder para administrar esse patrimônio
e começam as brigas. É uma coisa muito interessante. Quanto mais demora o inventário, mais brigas entre os herdeiros a gente verifica. Lá no nosso escritório, a gente tem até uma psicóloga que atua junto nos processos de inventário para tentar minimizar a discussão, acalmar os ânimos dos herdeiros. Porque realmente as pessoas se transformam em outras pessoas quando o patrimônio vem para cima da mesa, como a gente diz, né? Eu te pergunto uma coisa, evidentemente que em todas essas questões de heranças e tal, isso aí acaba fazendo com que as pessoas despertem o seu verdadeiro modo de ser, de pensar, o seu verdadeiro caráter, né? Eu te pergunto, as questões mais complicadas, elas se dão numa classe média baixa ou alta? Não há distinção. Não tem distinção. Não tem distinção. Uma coisa muito interessante que a gente observa, quando a gente está falando em inventário, o que causa problema é que as pessoas levam para um processo que é eminentemente patrimonial, que é transferir patrimônio de A para B, levam as questões pessoais. Porque o pai foi mais querido contigo do que ele foi comigo. O pai te deu mais isso do que ele deu para mim. O pai foi mais carinhoso contigo do que foi comigo. O pai não gostava... Questões familiares. Isso, o pai não gostava do meu marido, não sei. Então, por isso a importância do assessoramento psicológico, porque a gente percebe que não dá para te raciocinar economicamente. Porque a gente, como advogado, pega lá o memorial do inventário, vê, está aqui o patrimônio, está aqui os herdeiros, é para esse, é para aquele, né? E a gente faz um cálculo e leva isso para o tabelião, né? Ou para o juiz. Só que isso é o que menos importa para a família. O que a família quer é resolver os problemas sentimentais, né? Então, a gente tem lá a gente chama de sessão de distensão. A gente deixa a família dentro de uma sala com a psicóloga para conversarem um pouco antes da gente... Distensionar, né? Para depois a gente entrar com a questão prática do inventário propriamente dito. Sempre as questões que envolvem a família, de modo geral, tu colocaste muito bem, né? Ela acaba fazendo com que regurgitem, né, essas questões ao longo do tempo, né? Questões, como tu disseste muito bem, quer dizer, de diferenças entre os filhos, relações entre eles, entre os pais, entre os avós, inclusive, muitas vezes, quer dizer, a família toda. Então, e é muito comum, e tu disseste extremamente bem apreciada essa questão, quer dizer, ali a questão racional é que menos impera, quer dizer, tu vai na questão emocional, o sentimento, né? A raiva, aquilo que você que você observou no outro familiar que você não teve, como tu disseste, o pai preferiu aquele filho. Então, essas questões acabam aflorando e trazendo muitos problemas nessa hora. Sim, e coisas pequenas, filho, né? Eu me lembro de fácil solução, do ponto de vista racional, né? Eu me lembro de um caso muito interessante que a gente teve no ano passado, ou no retrasado, não me lembro agora, que era a questão de um cachorro, né? Que o filho, enfim, queria ter um cachorro e o pai nunca deixou ele ter um cachorro porque eles moravam em apartamento, né? Era uma família absolutamente abastada, né? Poderia ter aquele cachorro de qualquer problema. Aquilo criou um transtorno do início ao fim do inventário. Tanto que no final nós compramos um cachorro, o escritório comprou um cachorro para esse já hoje o senhor, né? Enfim, uma pessoa já mais velha. E eu compreendia que aquilo era um sentimento legítimo dele, ele trazia aquilo com ele a vida toda, né? É interessante, né, as coisas que acontecem. Coisas do íntimo das famílias, né, que acaba aflorando nessas horas, né? E é por isso que é importante, né? Nós temos, assim, a gente eu trabalho muito com essa questão de palestras comportamentais que eu faço, a questão da gente ter um pouquinho mais de espiritualidade. A espiritualidade não é religião, a espiritualidade é aquilo que nós temos como transcendente, né? Acima dessas questões. Essas questões são questões materiais, isso aí fica... quando nós formos para o túmulo, não levamos absolutamente nada disso. Alexandre o Grande teve muito papel nessa coisa. Não, eu deixei tudo aí, não é nada, eu não sou nada. Eu vou sozinho, estou indo embora sozinho, tá? Deixou todo o patrimônio, todas as conquistas dele e tal. Então, na verdade, nós também não levamos nada. Então, eu acho importante que tenha esse processo todo, a psicóloga faz muito bem isso, né? De fazer com que as pessoas tenham esse entendimento da questão da vida. Isso é espiritualidade. No mundo inteiro, nós somos muito penalizados, o mundo inteiro. Agora tem uma ameaça de quarta guerra mundial, terceira guerra mundial. Lá, talvez, da Alemanha, se viu essa semana que está uma confusão já danada. O Oriente Médio e tal. Então, na verdade, nós temos que ter uma certa elevação espiritual para entender que essas coisas não levam a nada. Elas só indignificam o homem e nos fazem trazer conflitos que não precisaríamos ter nesse período pouco que a gente tem na vida. E tu falaste com muita propriedade. Tu sabe que eu fui aprendendo isso ao longo do trabalho,
que eu cheguei a criar uma estratégia para atender o pessoal da área de família, de inventário. Eu atendo em dias fixos da semana e eu já acordo e já me preparo de uma forma diferente dos dias que eu trato só direito patrimonial. Então, as pessoas... E é interessante como as pessoas são movidas pelo emotivo, né? Elas são movidas pela emoção, né? Chega um momento que a razão cai fora da mesa, ela não está mais aqui, e daí aquilo ali é tudo emoção, né? Então, as pessoas precisam se preparar para isso, né? As pessoas têm que entender que a gente tem que evoluir emocionalmente, tanto quando a gente quer progredir economicamente. E quando a gente fala em espiritualidade, e eu sinto muito mais palestras na questão de espiritualidade no trabalho, e tendo por fonte, sabe quem? A Universidade de Harvard. Harvard está fazendo lá uma faculdade da espiritualidade. Eles chegaram à conclusão, isso já não é de agora, de 20 anos para cá. Criaram uma faculdade de espiritualidade, ou seja, isso é Harvard, né, que é uma famosa universidade, uma primeira universidade, enfim, americana e tal. E com todo esse patrimônio, todo esse conhecimento que ela hoje desfruta e essa credencial que ela tem no mundo todo, criar exatamente uma faculdade da espiritualidade, para que o homem deixe de ser tão material e passe a atuar num nível superior, né? Porque isso resolve uma série, 90 e poucos % das nossas questões de conflitos são resolvidos na questão quando tem um nível de espiritualidade elevado. Até Harvard chegou a essa conclusão. Então, importante isso, né? Porque, na verdade, né, Bernardo, tu trabalha muito nessa questão, porque esse tipo de conflito, quando tu coloca essas questões materiais, de propriedade, né, de bens, isso é que mostra exatamente como a pessoa é, né? A natureza dela, isso, exatamente. Exatamente isso, a flora é a natureza da pessoa. Mas muito porque trazem cicatrizes, né? Trazem coisas que aconteceram... Não bem tratadas, coisas não bem resolvidas, isso, né? Problemas não resolvidos. Isso mesmo. Daí a pessoa coloca esses problemas na mesa e daí a gente perde um pouco da questão prática. Do foco principal. Tu não resolve mais. Daí tu tem que parar tudo, resolver a questão emocional. Vai lá da etapa de psicologia e tal, aí resolve. Depois tu volta, né? E a gente, como advogado, né, que trabalha com isso, a gente tem que entender esses aspectos pessoais, né? Eu nunca me esqueço que a gente tinha um advogado no escritório que era muito prático, né? Ele levava assim o organograma do inventário pronto pro dia da reunião. Isso aqui pronto, tá bom. E esse cara nunca concluía os inventários, eu tive que despedir ele. Porque não adianta. Não adianta querer ser prático quando a questão emocional é mais importante. É que às vezes, né, a distância entre um ponto e o ponto A e ponto B, ela é de 1 quilômetro, mas para chegar lá, muitas vezes tu tem que andar 10, 12 quilômetros, né, fazer de volta para cá e para lá, para chegar lá. Então, não é a questão direta, a questão envolve, quando se envolve a questão de sentimento, a questão da própria espiritualidade da pessoa, né, posso despertar disso, a coisa é mais complicada. Bernardo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Até mais. Muito bem, nesse espaço do programa, estou recebendo aqui a visita do Wesley Lacerda, que é um empresário que tem uma visão maravilhosa, sempre digo isso, né, da economia, da sociedade, para onde é que nós estamos nos encaminhando e tal. Wesley, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa e parabéns aí, porque sabe que eu tenho recebido muitas manifestações, porque na verdade é o seguinte, tu há de convir comigo. Nós estamos num processo hoje no Brasil que tem muita gente falando muita bobagem, né, e é preciso muitas vezes tu centrar as coisas numa visão mais real da situação, para onde é que nós estamos caminhando, o que está sendo feito, quais os problemas que nós temos, como vamos solucionar isso para, enfim, transformar este país, que foi o sonho das minhas gerações passadas, da minha geração, transformar o Brasil, o país, numa grande nação. E nós transformamos isso, né? Eu passo essa primeira pergunta para ti, que é a questão, são duas bases sustentáveis que fizeram grandes nações no passado. A excelência intelectual, ou seja, líderes que sejam líderes de verdade, né? Que tenham visão de líderes, que tenham uma visão de país, de como fazer isto, né? E, em segundo lugar, a questão da estrutura ética e moral da sociedade. Em que nós estamos pecando nisso? O que tu vê de luz sobre o nosso país? Salve, Silvio. Prazer estar de novo contigo, com a tua audiência. É sempre uma alegria compartilhar da tua mente aguçada aí e poder abrir um debate construtivo. Então, Cassim, tu traz duas temáticas bastante amplas, né? Mais uma vez, bastante amplas, né? Então, quando a gente abre essa questão da ética, primeiro precisa entender o que
O que seria a tal da ética, né? A ética a gente pode entender, ética vem do grego ethos, pequeno comportamento. Então, a ética é um modelo de comportamento. A gente poderia discutir o que seria a ética em tantos níveis. Se a gente pensa no nível empresarial, a gente poderia pensar a ética como uma produção eficiente de si mesmo. Ou seja, aquele comportamento que gera acréscimo de identidade dentro da empresa, que gera reforço da identidade da empresa. Muitas vezes isso é discutido com um viés de subordinação, com viés de criminalização, com viés duro de penalização. Esse é muito limitante para o conceito de ética. Se a gente entende ética como um modelo de comportamento de função, é impossível o indivíduo fazer função sem ser ético. O empreendedor, de norma, ele é ético. Ok, a gente tem pessoas mau caráter. Essa pessoa é um problema. Mas eu não posso julgar uma sociedade por essa discussão. Então, essa discussão da ética, ela vai longe aí na nossa lógica empresarial, na nossa lógica empreendedora. Agora, quando a gente fala de economia, fala de governo, fala de Estado, fala de política social, aí a gente tem a ética onde cada um assume o seu papel e faz a sua posição de vantagem. O governo pode apoiar muito a nossa economia, pode apoiar muito o nosso empreendedor, à medida que ele garante o ambiente sadio para o empreendimento. O que é um ambiente sadio? Não tem uma concorrência predatória, tem segurança jurídica, tem estímulo ao investimento. E onde o próprio governo age de maneira ética. Onde o governo, ao propor, ao produzir esse ambiente... É um exemplo. Esse ambiente sadio, esse ambiente competitivo, esse ambiente de concorrência... Leal. O governo está tendo o seu comportamento ético, porque isso é uma vantagem para o social. Então, a gente tem no governo um peso muito importante como base, como estrutura. A invenção, ela vem sempre de um CPF, é sempre um indivíduo. A novidade é sempre do indivíduo. Então, se o governo dá a base e o indivíduo faz a invenção, a gente tem uma sociedade que produz riqueza, produz inteligência, produz novidade, produz bem-estar, produz imposto. A Revolução Industrial do século XIX, ela propiciou exatamente isso, né? Século XVIII, né? 1700 e pouco, ela propiciou o quê? Dando a liberdade para os indivíduos, eles fomentarem seu próprio negócio. A Revolução Industrial não foi uma coisa do Estado, partiu da sociedade. Então, como tu coloca, de lá para cá, o indivíduo assumiu o protagonismo da sua própria vida. Isso se chama o individualismo, que muitas vezes se condena, mas é através do indivíduo que se faz o coletivo. Mas é sempre o indivíduo que salva. É sempre uma pessoa, é sempre um indivíduo. É sempre um indivíduo que salva. Vamos lá, a gente está tendo agora, já discutimos isso, uma oportunidade, né, de ter um mundo brasileiro, um mundo dentro da sociedade, pequena sociedade brasileira, que é o município, né, voltado para o indivíduo. Isso é fantástico porque a crise, ela raramente, vou usar a expressão raro para não dizer nunca, a crise raramente vem da iniciativa privada. A crise, ela vem sempre do mundo governamental. Eu falo isso sem nenhum receio, nenhuma sombra de dúvida. Esse pensamento não é só meu. Aliás, eu aprendi esse pensamento com Antônio Meneghetti, um sábio. E ele colocou 3 grandes pilares. Primeiro grande pilar, o assistencialismo sem mérito, sem contrapartida. Hoje nós celebramos o número de pessoas que entram no Bolsa Família. Mas não temos noção de quantas pessoas deixam de precisar do governo porque atingiram a sua maturidade. Não, e hoje vemos o governo se enaltecer como um grande feito, aumentar as pessoas no Bolsa Família, quando, na verdade, deveria exatamente o contrário. Ele festejar quem está saindo do Bolsa Família. Exato. É uma lógica, é um pequeno exemplo, mas ele é um exemplo muito eficiente para comprovar a visão
onde a gente não tem a intenção de tirar o indivíduo da sua situação de inferioridade para que ele possa construir uma situação de autonomia, de independência. Aí torna o cara completamente independente, e isto aí serve para quê? Para propósitos eleitorais, de manutenção de poder. O poder é pelo poder. A gente entender que todo mundo vai querer empreender também não é viável, não existe. Mas que as pessoas não queiram depender, isso é extremamente natural e possível. Tu pega qualquer criança pequena, a primeira coisa que ele quer é ser independente. Ele quer comer sozinho, ele quer caminhar sozinho, ele quer falar sozinho, ele quer decidir sozinho. É natural do ser humano buscar a própria independência. Agora, isso estimulado como criança pode gerar um adulto eficiente, maduro e independente. Então a gente tem o primeiro grande pepino, que é o assistencialismo. E de modo geral o governo é assistencialista. O exemplo, como eu falei, o Bolsa Família. A gente tem um segundo grande problema, onde a crise nasce a partir do ambiente governamental, que são os gastos do governo. O governo gasta mal. O empresário, o empreendedor, ele economiza em tudo. Economiza na luz, economiza no combustível, ele economiza na diária de hotel, ele economiza na refeição, ele economiza em tantas coisas. Quantas empresas, vamos lá, a grande realidade do Brasil, a imensa maioria das empresas do Brasil não são bilionárias. É a pequena economia, é a pequena empresa que sustenta esse país, que dá o imposto, que mais dá emprega, emprego, isso, que mais que dá emprega. um emprego. É. Esse cara não tem luxo. Óbvio, a gente tem grandes empresas, grandes empreendedores que tiveram muito sucesso e tiveram seu mérito. Foram superiores, por isso tem o seu reconhecimento também econômico. Mas não é a realidade da maioria das empresas do Brasil. Eu costumo chamar a maioria do empreendedor, do empresário trabalhador. Onde, se ele parar de trabalhar, cai o negócio. Então, a gente está vendo uma lógica de ou busca eficiência ou morre, e uma lógica, ao contrário, muitas vezes governamental, onde a eficiência é um detalhe. Se tiver, está muito bom. Se não tiver, também não é um problema, a gente não quebra. O É um propósito do governo. Agora, me diz uma coisa, Wesley, eu acho interessante realmente essas colocações, né? Mas nós estamos aí num ano, 2024, está chegando ao seu final, mês que vem já temos o último mês do ano, e eu queria assim que tu me desse um balanço deste ano, resumidamente, o que aconteceu, quais os fatores que impediram, digamos assim, uma maior eficiência, um maior desenvolvimento do país e tal, e uma projeção para 2025. Eu tenho visto muitas já pessoas proféticas, de certa maneira, falando alguma coisa sobre 2025, e gostaria também de te ouvir sobre isso. 2025, assim, eu estou muito esperançoso com 2025. Muito esperançoso mesmo. Né? Eu entendo que o empreendedor vai ter espaço. Né? A gente vai ter, caso do Rio Grande do Sul, uma safra ótima, vai ter produção industrial ótima, vai ter evolução de riqueza e de emprego. Então, nós vamos ter um ambiente propício para o investimento no Rio Grande do Sul em 2025. Eu estou, pessoalmente, me preparando para aproveitar as boas oportunidades que vão nascer. E um ano ano eleitoral também, né? Essa é a discussão que a gente pode trazer para o quadro, né? Um ano onde, vamos lá, o governo no primeiro ano faz as maldades, o segundo ano tapa os buracos, o terceiro e o quarto ano de mandato, eles preparam a continuidade. Então, são anos onde o governo precisa fazer por si para garantir a sua continuidade. E garantir que os outros façam também, né? Garantir com... A questão da insegurança jurídica, né? Isso é uma... Sabe que o mundo empresarial trabalha dentro de um processo todo que lhe garanta a questão da segurança jurídica. São Jerônimo dizia o seguinte, né? Com relação à insegurança jurídica. Ele dizia assim, é muito complicado a gente andar no meio de cobras e escorpiões. Ele falava isso aí em respeito à insegurança jurídica, ou seja, o camarada está ali, mas daqui a pouco pode ser mordido e acaba com a vida dele, acaba com o negócio dele e tal. Então, nós vivemos no Brasil um ambiente desse, onde tem cobras e escorpiões escondidos por ali, então tu não consegue caminhar tranquilamente.
essa insegurança jurídica que no Brasil hoje é um dos grandes problemas, grandes entraves para uma economia estar se ajustando e tal, e se desenvolver, os negócios prosperarem. Essa insegurança jurídica é um problema seríssimo. Vamos lá. Quem das empresas hoje tem segurança que está ok com o fisco? Impossível. Todas as empresas sérias que eu conheço têm um fundo para alguma coisa que pode ter escapado. Tem legislações e interpretações que mudam. Aí é que está o negócio, né? E muda para trás. Muda para trás. É com efeito retroativo. Muda para trás. Então, assim, nós temos uma insegurança jurídica onde, por exemplo, conceitos básicos não são seguros. Nós estamos vendo agora. Não quero entrar nas discussões do nosso Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos vendo que o simples posicionamento vira um modo de perda de espaço social. Então, a segurança jurídica, para mim, nós estamos num momento de receio. Então, nós vamos ter um movimento de crescimento no Brasil. Eu entendo que vai vir capital de fora investir no Brasil. E o meu receio é se quem vai crescer com esse movimento econômico vão ser os brasileiros. A gente está vendo aproximação de muitos países com o Brasil. A China, tivemos agora Xi Jinping, né? Muitos acordos laterais. Acho interessante o Brasil ter sido prudente e não entrar na nova rota da seda. Né? Mas a China já está construindo na Venezuela, já está construindo na Bolívia, já está construindo na Colômbia. Eles precisam de mercado. Eles precisam de mercado. Eles não conseguem mais crescer a economia chinesa dentro do mercado chinês. Ela se esgotou o modelo dele, já esgotou. Ele precisa crescer, fazer mais mercado para eles. Wesley, eu queria te fazer uma provocação, porque, na verdade, assim, o mundo todo, na verdade, né, se tu pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é a grande economia, primeira grande economia de mercado, primeiro país desenvolvido, próspero e tal, com as suas características e tal. O ano que vem, dia 20 de janeiro, assume Donald Trump. A assunção do Trump como presidente dos Estados Unidos, da tua lógica, o que pode mudar do ponto de vista da geopolítica da América do Sul? É muito interessante a posição do presidente Trump. Primeiro, porque ele é um desenvolvimentista. Ele vai proteger a empresa americana. Então, o brasileiro que quiser concorrer nos Estados Unidos vai ter que ser bom. Muito bom, porque o Trump vai proteger a empresa americana. Ao contrário de Quisera eu ter no Brasil. Exatamente, ao contrário. Que pensasse assim, vamos proteger a empresa brasileira. Ao contrário de muitos presidentes que não protegem as suas empresas. Né? Nós temos no Brasil, nesse momento, um governo que pensa que o Estado é que é o grande provedor. Então, a empresa é o mal necessário para ganhar imposto. O empresário é sacana, mal... Mas nós já vivemos esse mundo 1000 vezes, já saímos desse, está tudo bem. Agora, com relação aos Estados Unidos, a gente vai ter um crescimento, um possível crescimento da economia americana. A economia americana vem sofrendo. Eu faço uma provocação. Experimenta pegar um carro e atravessar de carro todos os Estados Unidos. Vamos ver se vocês conseguem. Com tranquilidade. A liberdade hoje é relativa, também nos Estados Unidos. Mas o que isso quer dizer? Que os Estados Unidos ele é intervencionista. Aonde a gente tem uma nação com esse poderio, qualquer desajuste ou desalinhamento no seu continente afeta ele diretamente. A gente achar que o navio iraniano, que é contra os americanos, aportar no Brasil ou na América, não vai ter restrição dos Estados Unidos, é bobagem. Imagina se o nosso vizinho de fronteira aqui, pegar um vizinho amigo, o Paraguai, faz a bomba atômica. A política do Brasil, que é o grande líder geopolítico da região, é a mesma agora com o Paraguai? Não é. Então, imaginar que uma nação como os Estados Unidos, que nesse momento vai entrar numa situação de proteção do seu ecoambiente, vai aceitar qualquer risco, não vai funcionar. Então, o que nós vamos ter é uma possibilidade enorme de empresas americanas crescendo no Brasil, protegidas pelo Estado americano, para tomar espaço de empresas chinesas, de empresas europeias. O grande conflito, o grande embate entre a economia americana e chinesa se dá muito fora dos Estados Unidos. No caso do Brasil, a partir de Trump,
vai ser uma guerra constante. Eu acho que isso aí não tem como, né, se negar que os americanos perderam espaço aqui no Brasil, eles vão querer recuperar esse espaço, né, naturalmente. Viu? O Brasil vendeu 103 bilhões, 109 bilhões para a China de dólares e para os Estados Unidos 36. É. E a relação com a Argentina? Como é que tu vê o Javier Milei? O Milei está revolucionando lá, né? Eu acho que ele é uma figura incrível, né? Mas eu acho que ele, emblematicamente, ele vai ter um papel muito grande nesse xadrez logístico, ideológico na América Latina. Eu simpatizo muito com o presidente argentino. Acho que a Argentina merece um presidente com essa visão. Depois de muitos anos de kirchnerismo. Populismo. Né? E a frase que eu adoro dele é: empreendam na Argentina porque eu vou lhes tirar o Estado das costas. Que maravilha. Né? Então, essa é uma visão de quem está entendendo que o papel da Argentina é grande na América, que tinha se apequenado. A Argentina é uma excelente produtor de carne, de trigo, de arroz, de tudo. Autossuficiente, né? Autossuficiente, de indústria. Muitos veículos brasileiros vêm da Argentina. Eu acho que a Argentina já começou, né, e com o Milei vai se acentuar isso, de repente até sobrepujar a liderança do Brasil na América. Né? E não vai demorar muito, porque o Brasil está estagnado, a previsão de que se houver por uma reeleição desse atual governo no Brasil, a minha opinião, em 2026, que é uma coisa inimaginável, mas se houver, pode haver, o que acontece? Nós vamos perder mais tempo ainda e a Argentina vem patrolando. Eu acho que o Milei se reelege lá. Eu tenho a sensação também que se reelege, torço para que se reeleja, porque a recuperação de um Estado forte... Não se dá em 4 anos. Vamos lá. Se o Brasil quiser ser forte, por exemplo, no cenário mundial, ele só vai ser forte com parceiros fortes. É verdade. Vamos lá. Se a gente perdeu a força do bloco Mercosul internacionalmente por causa dessas perdas, por exemplo, como aconteceu no Estado argentino, que quebrou a Argentina. Quebrou a Argentina. Então, o Brasil forte significa os seus parceiros fortes, um bloco forte. Aí nós temos força mundial. É o que os Estados Unidos está fazendo. Ele está levando agora nas costas o Canadá, toreando o México para que não invada, mas que seja função, e está expandindo os Estados Unidos para todo mundo. De novo, né? Os Estados Unidos vão voltar a ter esse protagonismo. É uma intenção, vai conseguir, não sei, o mundo não é tão simples de aceitar. Mas a relação Brasil-Argentina poderia ser uma enorme vantagem para a América do Sul. Para os dois, né? E para a América. E para a América do Sul. Porque que é um bloco econômico pujante, que compra melhor, que vende melhor, que coopera onde cada um é melhor. Então, eu vejo com grande satisfação o movimento que está acontecendo na Argentina e espero, em algum momento, que também tenhamos uma guinada nessa direção no Brasil. Wesley, nós poderíamos conversar vários minutos mais, mas, na verdade, assim, a gente sabe que em televisão a gente tem que ter um certo tempo, porque daqui a pouco não o assunto vai ser esgotado, mas daqui a pouco nós sabemos que há o time do telespectador também. Claro. Tá? Então nós sabemos que existe o time nosso aqui e o time do telespectador. Mas eu tenho a certeza, viu, que esse tipo de assunto, e tenho recebido muitos cumprimentos por te trazer aqui no programa, exatamente obrigado. Porque as pessoas precisam exatamente ter esse conhecimento mais amplo, do ponto de vista histórico, né, geográfico e político das coisas, porque nós não vivemos num mundo isolado. Então, isso é importante. E o Wesley traz essa percepção toda, né? E eu te cumprimento por isso. Se tu quiser alguma mensagem final. Eu queria fazer uma mensagem final, que é assim, a gente está se preparando para 2025, encerrando aqui uma celebração de 24. Por mais duro que tenha sido, acho que a gente teve a possibilidade de produzir novidade. E eu queria, no final, era chamar o empreendedor para, com coragem, com seriedade, com foco, sobretudo com foco, investir no seu próprio negócio, investir na sua própria ideia, depositar seu amor, seu carinho, seu trabalho na sua própria ideia. O Brasil, o Rio Grande do Sul, precisam desse movimento inteligente espalhado. Então, quando cada um faz esse papel de produzir a própria riqueza, produzir a própria evolução, produzir o próprio aumento de raio de ação, a gente tem uma sociedade que avança. Do indivíduo para a sociedade. Do indivíduo para a sociedade.
Não adianta a gente ficar sentado reclamando porque o governo, porque o patrão, porque o outro. A gente não pode mudar o outro, mas pode mudar a si mesmo. Então, esse é o fazer. Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. A você, telespectador, muito obrigado. Ficamos por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho para vocês. Até a semana que vem.